Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graças e paz a todos, queridos. Que bom podermos nos reencontrar ou nos encontrarmos mais uma noite para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nesses dias tão difíceis, como é importante estarmos juntos, estarmos unidos, chorando uns com os outros, mas também se alegrando uns com os outros. Essa é uma orientação bíblica. E desde já você que já se encontra aí de frente para a tela, ou de frente para uma tela de celular, para uma tela de televisão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A sua presença, mesmo que seja virtualmente, muito nos alegra. Eu gostaria de orar, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, agradecendo a Deus porque ontem nós completamos 503 anos da Reforma Protestante, um movimento muito significativo, muito importante, e hoje pela manhã eu falei do retorno às Escrituras, e a reforma foi isso, onde alguns homens, e acredito que mulheres também, apesar da história não ter tanto registro de mulheres, mas elas estavam lá com certeza, mas então aqueles homens entenderam que precisavam retornar às Escrituras, à singeleza do Evangelho, à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Então, por isso que é importante analisarmos as Escrituras, lermos as Escrituras. Sola a Escritura é um dos pilares da reforma. Então, quero agradecer a Deus por esse instante, por esse momento. Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de, como igreja de Cristo, nos reunirmos mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome. Ó Pai,
Muito obrigado, porque há alguns anos atrás, há precisos 3 anos atrás, ou um pouquinho mais, o Senhor colocou no coração daqueles homens o desejo de retornar às Escrituras, e através daquele movimento em que custou vidas, porque muitas vidas foram ceifadas, porque não aceitaram ensinamentos totalmente contrários à Tua palavra. E, ó Pai, muito obrigado, porque esse movimento, ao longo dos anos, tem impactado vidas e chegou até nós o século 21. Também quero te agradecer por cada vida que já se encontra conosco, por cada família representada. Aceite este culto que já iniciamos e que estamos prestando a Ti. Que as Suas promessas sejam sempre cumpridas em nossas vidas. É o que eu lhe peço. E te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar, querido, querida, cultuando ao Senhor. Vamos continuar expressando a nossa adoração ao Senhor através dos louvores. Amém. Vamos adorar ao Senhor com cânticos, com alegria, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Amém? Vamos cantar. Levante de onde você estiver. Adora ao Senhor, bata palmas. Você é livre para adorar ao Senhor. Pensando bem, não quero mais ser como era antes. Já decidi viver aqui, perto de Cristo é bem melhor. Já não sei mais o que é sofrer. Vivo feliz é pra valer. Sou de Jesus, Jesus é meu. Sou filho de Deus, sou feliz. Tristeza já deixei pra lá, sou feliz. Agora sim posso cantar, sou feliz. Tristeza já deixei pra lá, sou feliz. Agora sim posso cantar. Pensando bem, pensando bem, não quero mais ser como era antes. Já decidi viver aqui, perto de Cristo é bem melhor. Já não sei mais o que é sofrer. Vivo feliz é pra valer. Sou de Jesus, Jesus é meu. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou feliz. Tristeza já deixei pra lá, sou feliz. Agora sim posso cantar, sou feliz. Tristeza já deixei pra lá, sou feliz. Agora sim posso cantar. Você tudo pode. Você tudo pode, naquele que te fortalece. Tenha certeza disso. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele
te enche de gozo e paz, te faz um vencedor, te faz um vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não está sozinho nessa guerra. Essa tempestade, ela vai passar, ela não será eterna. E que você possa buscar ao Senhor, porque nós podemos achá-lo. Nós podemos invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto, Ele está conosco. Vamos entoar uma canção que diz manancial, que nós possamos ter sede de Deus, buscar ao Senhor, que possamos ter fome, que possamos sempre buscar ao Senhor, porque Ele está sempre pronto para ouvir a sua voz, a nossa voz. Então clame, adore, entregue tudo ao Senhor nesse momento. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue a sua casa. Aquilo que talvez esteja te perturbando, entregue ao Senhor, confia nele e o mais Ele há de fazer por você. Creia nisso. Amém. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Ó Senhor, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial. Te amamos, Senhor, para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Cante bem forte. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Amém. Eu gostaria de compartilhar um texto com os queridos que se encontra lá em Romanos. E logo após a leitura desse texto, nós vamos fazer um breve momento de oração. E desde já eu faço um apelo a você não
sair aí da nossa visualização. Tem alguns pedidos aqui para compartilhar com os irmãos, pessoas que carecem da ação e da intervenção do Senhor. Mas lá na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, por isso que é aos romanos, né? Capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre sola gratia, somente a graça. E o Paulo continua, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. E eu já compartilhei essa expressão no livro de Abacuque, parece que Paulo está reproduzindo que o profeta Abacuque falou lá na sua carta, ou no seu livro, que diz que o justo viverá pela fé. E é pela fé mesmo, irmãos. Disse quarta-feira passada que há um elemento imprescindível no nosso relacionamento com Deus. Se buscamos um avivamento, dentre algumas questões importantes, e se há um elemento imprescindível no nosso relacionamento com Deus, é fé. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós cremos em Deus, cremos que Ele existe, cremos que Ele se faz presente nesse lugar, cremos que Ele ouve as nossas orações, cremos que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, porque Ele é um Deus soberano. Ele está acima de tudo e acima de todos. E só Ele tem realmente condições de saciar a sede de nossa alma, né? A Bíblia diz que quando cremos, no nosso interior fluirão rios de água viva. Então, refletindo sobre isso, crendo, e a fé não precisa ser tão grande, eu disse isso na quarta-feira, tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, coisas grandiosas nós iremos experienciar. Eu gostaria de compartilhar 3 pedidos aqui. O primeiro é por uma prima, ela se encontra numa situação muito delicada, hospitalizada, a Lucy. Então, gostaria que você pudesse estar orando pela saúde dela, que ela possa, nesse momento tão difícil, ter um encontro real e pessoal com Jesus. Né? Ela era uma das sobrinhas muito queridas do meu pai, né? Então, ela carece muito da ação e da intervenção do Senhor. Então, esteja orando por ela, está internada. Me parece que ela vai precisar fazer uma amputação da perna por causa da sua enfermidade. O quadro dela é muito delicado. Também gostaria que os irmãos pudessem estar orando pelo professor Reinaldo, um colega de seminário, professor também lá no Seminário Teológico Batista Carioca. O Reinaldo está enfermo, está com 60% do seu pulmão comprometido por causa da Covid-19, numa situação muito delicada. Então, gostaria que os irmãos pudessem estar orando pela vida dele. E também estar orando pelo nosso retiro de casais, que é daqui a 6 dias, 5 dias, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta começa. Está orando pelos casais que vão estar lá, pelo pastor Paulo e a irmã Luciana, sua esposa. Eles serão os palestrantes, e por aqueles momentos que teremos ali, então que possam ser momentos prazerosos, mas momentos de crescimento e fortalecimento do nosso relacionamento conjugal. Então esteja orando pela equipe, pela organização, os irmãos fazem parte do Ministério de Família, esses irmãos têm trabalhado aí desde o ano passado em prol desse retiro, um desafio muito grande diante de tudo que tem surgido. Então, eu gostaria de compartilhar esses 3 pedidos. E nós vamos ter 2 minutinhos. Vou marcar aqui 2 minutinhos
para que a gente possa fazer esse momento de oração, enquanto o Marquinhos vai estar nos abençoando com a melodia. Amém e amém. Eu vou estar fazendo a oração dedicatória, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas, agradecendo a Deus os aniversariantes da semana. Essa semana não temos aniversário de casamento, senhora Salomão. Não tem, pelo menos na nossa lista aqui de membros, não tem nenhum casal fazendo aniversário de casamento, mas temos alguns irmãos, dentre eles tem o pastor Rodrigo, que está aniversariando essa semana, e eu gostaria de lembrar à igreja que nós temos 3 missionários adotados, 3 famílias. A família Pinheiro, que é a família do pastor Rodrigo, a sua esposa, a irmã Viviane, e os seus 3 filhos, a Mel, a Luana e o pequeno não, que agora já deve estar na idade junior, o Gabriel. Quando a gente esteve com eles a última vez aqui no Brasil, o Gabriel era pequenininho. Então eles estão na Guatemala. Então como é importante você orar e você continuar contribuindo pelo nosso plano de adoção missionária. Então, nós somos responsáveis por essa família. Também orar pela vida da família Ferraz, eles que atuam na Índia, e por causa da pequena Ana, da cirurgia que ela precisou fazer, a Ana de 6 meses, vai fazer 6 meses, ou fez 6 meses há poucos dias, então já está correndo tudo bem, graças a Deus a recuperação dela tem sido excelente. Então, orar pelo pastor Bruno, pela irmã Paula, sua esposa, e pelas 3 meninas, né? Então é bom que esses missionários já levam a congregação. Então, a Maria e a Isabel e a pequena Ana. E também orar pela família Macharete, que estão na Espanha, no novo campo, novo desafio, ainda na Espanha, mas em outra região da Espanha. Então, o pastor Elber, a irmã Michele e a pequena Clarinha também, de meses de vida. Então, está orando por essas famílias, e como é importante a sua contribuição em prol da obra missionária. Nós não apenas pensamos aqui na nossa região, mas também pensamos no Brasil e além do nosso país. Então é muito importante que você continue ofertando em prol dos nossos missionários adotados. Lembrando, e eu vou continuar batendo nessa tecla, porque entendo que é muito importante, é um privilégio que Deus está nos concedendo. Olha,
Pelo menos a informação que eu tenho até o momento, talvez até a gente já tenha passado o alvo, mas até o momento a informação que eu tenho é que falta muito pouco. Os irmãos estão falando, pastor, falta pouco demais. A última terça-feira, os irmãos da tesouraria me passaram, então, o valor que já arrecadamos, faltava 20% do valor para a gente alcançar. E eu coloquei lá uma mensagem e falei, irmãos, nós não somos aqueles que hão de desistir, que hão de parar, faltando tão pouco, e nós não vamos parar, não tenha dúvida disso. Então, pelo menos a informação que me chegou até o momento é que faltam 15%, menos assim, 15% para baixo, para a gente alcançar o alvo. Sabe o que falta, querido, querida? Me permita. Falta a sua oferta. Falta a sua oferta. Querido, querida, se todos estiverem realmente comprometidos, nós vamos alcançar esse alvo ainda hoje, em nome de Jesus. Então, e na semana que vem, nós já vamos poder estar dizendo e louvando ao Senhor, e toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Então, falando que não apenas chegamos ao nosso alvo, mas ultrapassamos. Então, as ofertas, elas devem ser feitas. Você pode fazer através de transferência bancária, ou pode vir à igreja e depositar aqui no gasofilácio, que os irmãos vão estar contabilizando. Então, alguns irmãos, pastor, até quando pode ofertar? Até a gente bater o alvo. E mesmo que a gente tenha chegado ao alvo, ultrapassado, e a sua oferta chegar, esse dinheiro nós vamos enviar para a Junta de Missões Nacionais, como você assim designou. Então, pode ficar muito tranquilo. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças te damos pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder contribuir com a evangelização das pessoas que estão na Guatemala, das pessoas que estão na Índia, das pessoas que estão na Espanha, das pessoas que estão em nosso país, ó Pai, e fora do nosso país. Muito obrigado por esse privilégio, que a cada dia o Senhor encontre aqui na Igreja Batista da Poça Campo Grande, servos e servas que sejam fiéis a Ti em todas as áreas, seja nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. E que, dentro em breve, possamos estar louvando e bendizendo o Teu nome, porque o alvo que é um alvo desafiador, não apenas foi alcançado, mas foi ultrapassado. E possamos estar honrando e glorificando o Teu nome por esse grande feito. Também te agradecemos pelos aniversariantes da semana, que o Senhor abençoe esses irmãos, que nada nem ninguém venha fazer com que eles se distanciem dos Teus justos e retos caminhos. E, ó Pai, continue falando conosco, agora através da exposição da Tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor já ministrou em minha vida, que de uma forma extremamente simples e objetiva, eu transmita nessa noite a cada coração que está cultuando conosco. E que toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Ti. É o que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Então, Efésios, capítulo 2, por gentileza. E como eu já disse para os irmãos no domingo passado, essa comunidade tem algumas peculiaridades, né? Então, essa comunidade que o apóstolo Paulo se colocava de joelhos para que eles pudessem estar alicerçados e arraigados no amor, essa comunidade que Paulo tinha um carinho muito grande, louva a Deus, né, pela fé que eles tinham e pelo amor que havia entre eles. É uma comunidade que vai aprender muito com o apóstolo Paulo e principalmente sobre graça. Bom, ontem nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma, e a Reforma tem alguns pilares, né? Então, hoje pela manhã nós falamos sobre a Escritura, somente as Escrituras, sola Scriptura, a sola fide, somente a fé, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli deu glória, somente glória a Deus. E eu gostaria de falar sobre graça, essa doutrina central e fundamental para nós cristãos.
Então, a palavra graça significa, no grego, charis, que quer dizer favor imerecido. Esse favor imerecido. E para isso, então, eu vou num texto muito conhecido, um texto muito usado. É interessante, Sueli, que eu estava me lembrando que, certa feita, um grande amigo nosso, pastor Sérgio, ele foi para um outro país e ele se identificou como pastor. E chegando lá, então, para que ele pudesse adentrar ao país, ele teve que passar por uma entrevista. E aí o policial chegou e olhou para ele e falou: "Você é pastor?" Ele: "Sim, eu vim aqui para fazer um trabalho missionário, pregar a palavra." E aí aquela autoridade policial, Marquinhos, solicitou que ele lesse e ele recitasse, melhor dizendo, o texto de Efésios capítulo 2, todo de cor, que falava sobre a graça. E pela graça de Deus, ele estava com a memória afiada, e ele falou o texto, porque senão ele corria o risco de barrada, eu não sei se ficaria, mas ele ia ter que se explicar muito mais. Então, me lembrei então desse episódio, e ele então falou aí esse texto que nós vamos ler, e eu não tenho a memória tão boa quanto a dele, então eu não recitei, eu não vou falar do decor, mas me acompanhe aí. Efésios capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 10. Diz assim: "Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus." Verso 7. "Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus." Agora esse verso 8, eu lhe sugiro, se ele não está marcado aí na sua Bíblia, se você não marcou ele aí no seu smartphone aí, marque esse texto, porque diz o seguinte: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie." Verso 10. "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela." Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Falar em graça significa falar em favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas recebemos de Deus. Falar em graça significa falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Não havia nada e não há nada que nós podemos fazer para que pudesse justificar ou cobrar de Deus para que Ele pudesse, então, nos garantir a salvação. Não, graça é presente. Quando você pensa em graça, pensa em presente. Pensa naquilo que você não merece, mas recebeu. E é isso que é graça, favor imerecido. Mas algumas pessoas distorcem essa ideia de graça. Na época de Martinho Lutero, ele teve que lutar com ensinamentos que eram contrários, ou que foram contrários ao ensinamento da graça. E eu vou fazer questão de enfatizar graça preciosa. Por quê? Porque Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão da igreja luterana, né, do século XIX, certa feita, ele vai escrever, e ele tem em sua obra, Bonhoeffer não é do século XIX, Bonhoeffer é do século XX, ele vai escrever em sua obra, no livro chamado Discipulado, um livro fantástico, primeiro capítulo, e ele vai falar então sobre graça barata versus graça preciosa. Ou seja, o que ele então classifica como graça barata? Ele vai classificar como graça barata aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que não está em concordância, em consonância com a palavra de Deus. E vai falar sobre graça preciosa. E é muito significativo que esse texto que ele escreveu
há mais de 80 anos que Bonhoeffer escreveu esse texto, ele continua sendo um texto muito presente, muito importante. E algumas ideias, é claro que eu extraí da Bíblia, mas tendo como balizador esse texto. E eu vou usar então o tema da minha mensagem, você já recebeu o link, já sabe qual é, graça barata vezes graça preciosa. E a partir do momento que eu apresentar o que é graça barata, então você vai saber que graça barata é aquela graça que não está em concordância com a palavra de Deus, não está em concordância com as escrituras sagradas. E a diferença, o que é graça preciosa. Então, é só pensar que graça preciosa é o contrário da graça barata. Então, vejamos lá, a primeira lição que eu vejo aqui, e está no texto, que a graça barata, ela não reconhece Cristo como único e suficiente Salvador. A graça barata não reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E isso me leva a pensar em duas questões. Primeiro, que a graça barata, ela crê no sistema religioso para se obter salvação. Às vezes, as pessoas que trilham pelo caminho da graça barata vão até falar, não, Jesus é importante, mas ele não é suficiente, ou ele não é o único. Opa, tem alguma coisa errada. Porque o texto é claro, diz lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E lá no verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o Paulo vai ser bem claro, ele vai dizer que somente pela graça, somente através da fé em Cristo Jesus, nós seremos salvos. Não vem de nenhum ser humano, de nenhum sistema religioso, não vem de nenhuma religião, não. Sabe por quê? Nenhuma religião ou nenhum sistema religioso tem poder para salvar o homem da condenação eterna. Quando o pessoal do louvor estava aqui louvando ao Senhor, eles falaram sobre o texto de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é nenhuma condenação para aqueles que estão num sistema religioso, para aqueles que têm uma religião, para aqueles que fazem parte de uma denominação. Não. Cristo Jesus. Quero te dizer ainda mais. Dentro desse sistema religioso, alguns vão dizer que não apenas você precisa estar ou fazer parte desse sistema religioso para se obter a salvação, então a ideia da graça barata, mas também você precisa fazer parte dos sacramentos. E algumas religiões existem sacramentos, dentre eles a ceia. Bom, nós entendemos que não há sacramento, nós batistas, né? Mas alguns vão entender a ceia como sacramento. Hoje tivemos a celebração da ceia pela manhã e algumas pessoas vão dizer, olha, salvação, eles até podem incluir Cristo. É Cristo, mas também tem que ceiar. Se não ceiar, e se não tiver Cristo, não tem salvação. Está errado. Isso é graça barata. Não, salvação, para que você tenha salvação, você precisa ser batizado. Que está atrás de mim aqui é um batistério, né? Então, nós batistas prezamos muito pelo batismo por imersão, né? Mas nós entendemos, e não é uma doutrina batista, é uma doutrina bíblica. É uma orientação bíblica, que o batismo não salva. Aí você vai dizer, pastor, então o que é batismo e ceia? Bom, batismo e ceia são ordenanças, são orientações que o Senhor nos deu, são ordens. E sendo obedientes às suas ordenanças, nós cumprimos essas ordens, nós celebramos a ceia, nós damos o nosso público testemunho de fé através do batismo, que é o símbolo do quê? Da morte e da ressurreição, do renascimento, mas entendemos que não salva.
vir à igreja, e agora nesse momento é claro que é difícil, né? A gente está limitado aí pela questão da pandemia, mas, não, para ser salvo você tem que cultuar todos os domingos online. Também não garante salvação. Paulo era um grande religioso, irmãos. Ele era membro do Sinédrio. Ele, antes da sua conversão, achava que, por guardar a lei, ele tinha direito à salvação. Mas depois ele entendeu que nenhum sistema religioso é capaz de livrar o homem da condenação eterna. Nenhum sistema religioso é capaz de livrar o homem da condenação eterna. Mas a graça barata vai dizer que é o sistema religioso que concede salvação. Mas ainda pensando que a graça barata não reconhece Cristo como único Senhor e Salvador, a graça barata prega a justificação pelas obras. O que é justificação? É quando o injusto se torna justo. É quando quando nós, pecadores, temos o direito de nos apresentar justificados diante de Deus. E quando nós temos esse direito? É através do nosso mérito? É pelas nossas obras? Não. Mas a graça barata vai pregar que a justificação é pelas obras. A graça barata, na época de Paulo, vai dizer que a justificação se dava pela observância das leis. Eu quero te dizer que as obras são importantes, mas na verdade, as obras elas não são causa da salvação, elas são consequência. Porque sou salvo, eu irei realizar as obras. Não é para que eu seja salvo, eu vou realizar as obras. Percebeu a diferença? As obras são consequência. Sabe por quê? Somente a perfeição satisfaz a Deus. E o homem, por sua própria natureza, não pode oferecer a Deus a perfeição. Por isso, Cristo, que é perfeito e é fonte de toda a graça, somos justificados por Cristo. O apóstolo Paulo teve uma dificuldade muito grande com os irmãos da galáxia, né? Aquelas igrejas que se encontravam ali, e hoje de manhã eu falei sobre essa igreja. Mas eu gostaria de ler um texto que talvez venha ilustrar muito bem o caminho que aqueles irmãos aí, os Gálatas, aquelas comunidades que se encontravam ali naquela região, estavam trilhando pelo caminho da graça barata. Veja lá, Gálatas capítulo 2, verso 16. É só voltar algumas páginas. Se você está em Efésios, Gálatas fica antes de Efésios. Diz assim, Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem é justificado pelas obras da lei. Não é isso que diz o texto? O homem é justificado pelas obras da lei. Concordam comigo? Marquinhos está ali balançando a cabeça ali. Não está falando, mas está balançando, né? Não, está certo. Está certíssimo, Marquinhos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Por obras da lei, ninguém será justificado. Por obras da lei, Aquino, ninguém terá o direito de se apresentar diante de Deus como justo. Porque a justificação se dá através de Jesus, que, sendo justo, morreu pelos injustos, para que nós injustos, através da fé no justo, nos tornássemos justificados. É muito justo, né, Cristian? Mas vou repetir. Justificação é
através de um justo e do sacrifício do justo, nós, pela fé que somos injustos, crendo no justo, agora nos tornamos justificados. E temos o direito de nos apresentar diante do Senhor como justo. E ele vai dizer, mas por qual caminho? Pelas obras? Pela lei? Pelo sistema religioso? O caminho é pela fé em Cristo Jesus. Mas a graça barata, e aqueles irmãos da galáxia estavam trilhando pelo caminho da graça barata. E esse caminho apresenta o quê? Justificação pelas obras. E esse foi um dos pontos centrais. Alguns vão dizer, e lendo a história de Martinho Lutero, e Martinho Lutero, então, quando começou a estudar a Epístola aos Romanos, que ele até iria dar aula, ele, quando se deparou com alguns textos que se encontram lá no livro de Romanos, aí a sua mente começou a ser iluminada pelo Espírito Santo, e ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a graça que estão me apresentando, essa graça barata, ela me apresenta a justificação pelas obras. A graça que estão me apresentando, essa graça barata, ela vai me dizer que a salvação se dá através do sistema religioso. Mas as Escrituras, o Evangelho, a palavra de Deus, não me apresenta isso. Não é isso que está escrito, não é isso que está registrado. E veja lá, 2 textos pelo menos, que o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez sobre isso. E dentre esses textos, vários textos que Lutero usou, estão esses também, né? Diz lá. Romanos 3, verso 28. Romanos 3, verso 28 diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê, irmãos? Pela fé. Independentemente das obras da lei. O homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei. Agora, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, se a gente está fazendo a comparação e seguindo o raciocínio de Bonhoeffer, graça barata vezes graça preciosa, a graça barata, ela é totalmente contrária às Escrituras Sagradas. Porque a fonte da graça preciosa está em Cristo Jesus. Não está em nenhum sistema religioso ou em nenhuma cooperação do homem. Bom, vamos continuar? Falando sobre graça barata. A graça barata nos torna senhores e não servos. É interessante isso. Veja lá Efésios capítulo 2, verso 10. Por gentileza. Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim. Eu vou ler só uma parte. Criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Nós fomos criados para boas obras e temos como missão servir e não sermos servidos. E aí, quem trilha pela graça barata vai ter em seu coração a disposição de ser servido. Mas quem trilha pela graça preciosa vai ter o seu coração à disposição de servir. Jesus teve que lidar com isso. Isso não é um problema agora do nosso tempo.
até mesmo os seus discípulos que caminhavam com ele, e os discípulos ali que estavam muito perto dele, muito próximo dele. E Jesus vai ter que falar com eles: olha, vocês parece que não estão entendendo, aqueles que são meus seguidores, qual é a disposição que devem ter em seu coração. Veja lá Marcos capítulo 10, verso 45, por favor. Marcos capítulo 10, verso 45. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A graça barata, ela vai nos transformar em consumidores da fé. Sabe por quê? Pastor, mas como isso funciona? Eu vou ser um consumidor. Eu vou chegar em determinado lugar, em determinada comunidade, e vou ver o que aquela comunidade, o que aquela igreja tem para me oferecer. O que ela tem para me servir. A igreja tem isso aqui, olha. Eu não vou falar o que é, porque talvez vocês possam achar que eu estou sendo tendencioso, mas vocês estão captando a ideia. Bom, eu tenho isso aqui, olha, eu vou numa comunidade, vou ver o que essa comunidade tem para me oferecer. Opa! Então, se ela me oferece aquilo que eu quero, eu fico. Se não me oferece aquilo que eu quero, eu não fico. Aí, como consumidor, eu busco o que quero ouvir, não busco o que preciso ouvir. Porque eu sou um consumidor, eu vou ser seletivo. Não, isso aqui eu quero ouvir. Falar em bênção, eu quero. Falar em servir, não quero. Falar em cruz, não quero. Falar em vencer e ser mais do que vencedores, eu quero. O consumidor vai sempre pensar: o que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo isso? O consumidor, ele vai para uma reunião para cultuar o Senhor, mas ele não vai buscando prestar um culto ao Senhor. Ele vai buscando, talvez, estar atento à atração que é hoje. Eu já tive algumas experiências assim, de alguém ligar para a igreja e falar: mas não, quem vai hoje aí? Eu falo: não, Jesus vai estar aqui hoje. Não, quem vai estar hoje aí? Quem vai louvar aí hoje? Não, Jesus. E a pessoa não satisfeita. Eu não falei Jesus, porque Jesus não era suficiente. E eu vou falar, vai ter uma mensagem sobre isso, a suficiência da graça. E aí, queridos, no reino de Deus, preste atenção nisso. No reino de Deus não há lugar para senhores. No reino de Deus só há lugar para servos, porque Senhor só tem um. A graça preciosa nos transforma em servos. A graça barata nos transforma em senhores. Terceiro lugar, a graça barata, ela não opera transformação. Porque diz lá o verso 5. De Efésios capítulo 2. E estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, mas através de Cristo Jesus recebemos vida. Nós somos transformados. Isso é muito interessante, porque se a gente for analisar num contexto global, pensar na Europa, nós temos casal de missionários, e não apenas eles estão lá, mas outros também que estão na Europa, né? Continente europeu. E os europeus,
num passado não tão distante, era um continente onde que se saíam os missionários, iam para várias partes do mundo. Por exemplo, a gente tem grandes avivamentos na Inglaterra. Grandes, assim, grande no sentido de servos comprometidos, acho que é melhor, né? Que não dá ideia de exaltação. Mas servos comprometidos que saíram ali da Europa e foram para a Índia. Servos comprometidos que foram para a China, largaram ali a sua família, todo o seu conforto. E a Europa, no passado não tão distante, era o berço do cristianismo. E hoje a Europa vive o que as pessoas vão dizer de pós-cristianismo. Sabe por quê? Dentre algumas questões, começaram a trilhar pelo caminho da graça barata. A graça barata, ela não opera transformação. Não opera transformação, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A graça barata, em vez de tornar as pessoas convertidas, ela torna as pessoas convencidas. A graça preciosa opera a transformação. Assim como operou na minha, assim como operou na sua, assim como operou na vida dos irmãos que aqui estão. A graça preciosa operou transformação na vida do apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, daquele que maltratava passou a ser maltratado, daquele que foi responsável pela morte de cristãos, morreu por ser cristão. A graça preciosa opera a transformação, assim como operou na vida daquele homem que era chefe dos ladrões, que era Zaqueu. E quando ele teve um encontro real e pessoal com Jesus, ele automaticamente disse: olha, se alguém defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Aquele homem foi transformado. A graça preciosa transforma, ou opera a transformação, assim como operou em Maria Madalena, assim como operou em Pedro, assim como operou em João, assim como operou em Tiago, assim como operou no Sérgio. Graça preciosa. Mas por último, queridos, e não menos importante, a graça barata, ela trilha pelo caminho da pregação de um perdão sem arrependimento. A graça barata, ela não produz arrependimento. E se não produz arrependimento, não existe perdão da parte de Deus. Não existindo perdão, não há salvação. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. E o apóstolo Paulo, ele reconheceu isso, ele sabia que precisava se arrepender. Ele mesmo vai dizer que era o principal dos pecadores. Pois diante de um Deus puro, quando eu me coloco diante de um Deus puro e santo, eu reconheço o quanto eu sou impuro, eu reconheço o quanto eu sou pecador. O quanto eu sou miserável, é essa expressão que ele usa, miserável homem que sou. Diante de um Deus sem pecado, eu reconheço a minha pecabilidade. 1 Timóteo capítulo 1, verso 14 e 15, veja o que Paulo vai dizer dele mesmo. Para que vocês vejam que o Paulo nunca se colocou num lugar de exaltação, mas sempre se colocando no lugar de um pecador arrependido. 1 Timóteo capítulo 1, verso 14, verso 15. E a graça é um assunto muito presente nas epístolas de Paulo, né? Mais uma vez aqui, olha. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eles são os principais. Tá certo?
Sueli está certíssimo aqui. Ela, você. Paulo vai dizer, dos quais eu sou o principal. E olha que quando Paulo vai escrever essa epístola a Timóteo, Paulo já era alguém que tinha uma caminhada, já estava no final já da sua caminhada, já trilhando para o final da sua vida. Mas ele sabia que ele era um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. O pecador carecia do perdão do Senhor, porque sem confissão não há perdão. E a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É a pregação de venha como estás e continue como estás. Que não opera transformação, que não opera contrição, que não se reconhece como pecador ou pecadora que carece do perdão de Deus, que carece da purificação de Deus. Que não reconhece que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo e qualquer pecado e iniquidade. Isso é graça barata. Eu particularmente gosto muito dessa história, que eu vou compartilhar com vocês, e já trilhando para o final, porque me vem à mente essa canção, e essa canção ela é linda. A letra, a melodia, tudo nela eu diria que é algo divino. Eu falando aqui já me vem à mente, e eu particularmente gosto muito de ouvir essa canção através de um pastor norte-americano, negro, que canta essa canção de uma forma, assim, extremamente divina, talvez, mas que me impacta. E essa canção surge através desse homem que eu vou falar para vocês, a história dele, rapidinho. Já falei aqui na igreja algumas vezes. Um capitão de um navio negreiro chamado John Newton. John Newton era capitão do navio negreiro inglês. E em 1750, John Newton vivenciou uma experiência que mudou a sua vida. Porque o navio que ele estava comandando, ele naufragou. E quando o navio estava afundando, John Newton pensou que iria morrer. Ele pensou que não iria mais sair vivo daquele naufrágio. E o que John Newton fez? John Newton ali confessou os seus pecados e aceitou a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. E John Newton sobreviveu. E após ter sobrevivido, ele não apenas passou a seguir e a servir ao Senhor, mas ele se tornou um grande pregador cristão. Ele saiu pregando a palavra de Deus. Durante os seus últimos 43 anos de vida, os seus últimos 43 anos, John Newton se preocupou em anunciar as boas novas, em falar da maravilhosa graça, ou da preciosa graça. E em 1782, John Newton disse o seguinte, e essa frase, ela está registrada, está marcada, é uma frase conhecida. E olha só o que John Newton vai dizer. Ele se converteu em 1750. Em 1782 ele vai escrever o seguinte, ou vai registrar essa frase. Minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é o meu grande Salvador. Eu me recordo de duas coisas. John Newton já devia estar já em avançada idade, né? Mas duas coisas. Eu sou um grande pecador. Perceberam? A diferença da graça preciosa para a graça barata. A graça barata vai dizer que não precisa de perdão, é pregação do perdão sem arrependimento, sem confissão. Eu sou um grande pecador. Cristo é o meu grande Salvador.
E no túmulo de John Newton, pode-se ler a seguinte frase: John Newton, uma vez infiel e um libertino, o mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Talvez o testemunho mais vívido e mais conhecido de John Newton continua a ecoar ao longo dos séculos. Bom, John Newton era do século XVIII, a gente está no século XXI, passaram os 3 séculos já. E esse testemunho continua vivo na sua conhecida canção, e John Newton compôs centenas, não foi apenas essa, mas ele compôs centenas, mas a que pelo menos mais reverberou ao longo dos séculos é Amazing Grace. Essa música é lindíssima. Eu lhe sugiro depois você ver no YouTube, ouvir no YouTube, veja com tradução em português, ou só ouça a melodia. Amazing Grace. Essa música é extraordinária. É o testemunho vivo de John Newton. John Newton, ele não foi alcançado pela graça barata. Ele foi alcançado pela graça preciosa. E aí, quando nós somos alcançados pela graça preciosa, nós vamos reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós somos alcançados pela graça preciosa, nós vamos entender que aqui estamos não para sermos servidos, mas para servir. Somos servos de Jesus. Quando somos alcançados pela graça preciosa, nós somos transformados, porque a melhor tradução de Coríntios seria, não é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós somos alcançados pela graça preciosa, os meus e os seus pecados são perdoados, depois de confessados. Depois de confessados. A decisão é pessoal, ela é intransferível. Por qual graça você quer ter uma experiência? Ou você tem tido uma experiência? Porque talvez você possa já, pastor, mas desde novo, desde menino, desde o ventre da minha mãe, eu vim à igreja. Eu já sou um adulto, uma adulta, já tenho filhos. Mas talvez você, ao longo da sua vida, está trilhando pela graça barata. E hoje é o dia de ter um encontro real e pessoal com Jesus, que lhe oferece uma graça preciosa. Ah, queridos, a maravilhosa graça. O hino que nós vamos louvar, a terceira estrofe diz assim: maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Amém. E a estrofe diz: graça, que maravilhosa graça. É imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa. É suficiente para mim. É suficiente. É maior que a minha iniquidade. É a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Nós vamos louvar ao Senhor e logo após eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão que há de não apenas reverberar aqui na terra, mas também na eternidade. Maravilhosa graça.
cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz, sendo por Cristo salvo. Faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. E sabe, queridos, acho que você já pôde distinguir de forma muito clara
a diferença da graça barata para a graça preciosa. A graça ela é preciosa porque custou a Deus algo muito precioso. Custou a Deus a vida do seu filho. O Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que nós fomos comprados por um alto preço. E por isso que somos preciosos também. Lembre-se disso. A graça preciosa custou o que Deus tinha de mais precioso, que foi a vida do seu filho, para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário. Gostaria de lhe convidar hoje a se render a esse Deus gracioso, a aceitar a graça preciosa, esse favor imerecido do Senhor. Como eu disse, talvez essa noite seja a noite de você tomar a decisão que há de mudar a sua vida. Talvez você que está afastado, está distanciado, seja a noite de tomar a decisão de voltar a trilhar pelo caminho da graça preciosa. Você que começou a trilhar pelo caminho da graça barata, assim como os irmãos lá da galáxia. Essa decisão é pessoal. É uma decisão intransferível. E se você está realmente assumindo um compromisso com o Senhor, que é gracioso, e pela fé aceitando a Jesus como único suficiente Senhor e Salvador, tomando posse dessa graça, ou se você está se reconciliando com o Senhor, eu quero orar por você nessa noite. E aí onde você está, eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero colocar a sua vida na presença de um Deus gracioso. Pai querido e Deus de amor, muito obrigado pela tua maravilhosa graça. Muito obrigado porque somente a graça preciosa há de nos garantir a salvação. Somente através da graça preciosa nós seremos transformados. Somente através da graça preciosa nós entenderemos que para que haja perdão é preciso confissão. E, ó Pai, nesse instante eu quero lhe apresentar essas vidas que se tornam preciosas a Ti, que são preciosas a Ti. Todas as vidas são preciosas, todas, sem exceção. Mas nem todas reconhecem o quanto são preciosas e nem todas aceitam o sacrifício precioso de Jesus na cruz do Calvário. Mas nessa noite, vidas estão se rendendo a Jesus. Nessa noite, vidas estão se reconciliando com Jesus. Que elas possam permanecer firmes nos teus justos e retos caminhos. Que elas possam ter em seu coração a disposição de, a exemplo de Jesus, estarem sempre dispostas a servir, em vez de serem servidas. Que ao chegar à sua comunidade de fé, em vez de perguntarem o que a comunidade tem para lhe oferecer, elas possam se apresentar dizendo: aqui estou para oferecer o meu serviço. Seja conosco, ó Pai. E tenha misericórdia daquelas pessoas que trilham pelo caminho da graça barata, essa graça que está em total discordância com a Tua palavra. E também por aqueles que pregam uma graça barata, que o Senhor possa também ter misericórdia da vida deles e delas, e que possa haver arrependimento. Continue conosco ao longo dessa semana, nos dê realmente tranquilidade para lidarmos com situações difíceis, use as nossas vidas para levar essa palavra, essa mensagem de graça àqueles que ainda não te conhecem. É o que eu lhe peço. E já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Querido, querida, que bom podermos, mais uma vez, prestar um culto ao Senhor. E eu quero te dizer
que você há de ter essa semana, uma semana abençoada. Aí você vai dizer, pastor, mas o senhor tem bola de cristal? Não, não tem. Sabe por que eu e você teremos uma semana abençoada? Porque o abençoador há de estar conosco. Amém. E não tenha dúvida que mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades que todos nós enfrentamos, talvez essa semana possa ser uma semana de muitas lutas, muitas dificuldades, mas a maior e melhor bênção é ter o abençoador. Amém. Então essa semana há de ser abençoado para mim e para você. Que o nosso bom Deus continue abençoando a você e a sua família. E com o pós-lúdio cantado, nós estaremos despedindo nessa noite. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que delícia! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo.